Boa noite a todos, que Jesus possa nos abençoar, Maria de Nazaré nos fortaleça. Nós vamos dar início aqui hoje a uma live para fazer a preleção. Sejam todos bem-vindos aí, vocês que estão entrando agora, Claudinha, Deia, Danilo, Ângela. Estamos aí juntos, vamos fazer essa live. Maria Matias, Sérgio. Vai ser uma preleção que acontece, Natália. A nossa ideia, né? A casa, a gente está sentindo muita falta desse funcionamento. Para quem não conhece, e nós vamos fazer essas lives para suprir a falta que nós estamos sentindo também dessas atividades da casa. E a assistência espiritual ela acontece todas as segundas-feiras. Então nós temos realizado esses trabalhos todas as segundas na casa, mas atualmente eles têm, né, por causa da pandemia, para evitar qualquer aglomeração, nós temos feito só trabalhos virtuais. E aí surgiu essa ideia de fazermos essa live preleção na segunda-feira. E aí nós estamos aguardando aqui, a Rosane chegou, vamos colocá-la aqui no nosso bate-papo. Prece inicial. A preleção ela acontece entre mais ou menos 15 a 20 minutos, então nós vamos fazer nos moldes que a casa participa da Aliança Espírita Evangélica, nós vamos fazer nos moldes da Aliança, que são esses de 15 a 20 minutos. Tudo bem? Então sejam todos bem-vindos, a gente só aguardando mais um pouquinho aí, porque está chegando mais gente o tempo todo. Estou aguardando aqui o contato da Rosani finalizar aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamá-la. E ó, não, se der alguma coisa aqui fora do tempo, não peço a paciência de todos aí, mas é a primeira vez que estamos fazendo para o canal do Centro Espírita Maria de Nazaré. Rosani, seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem, Léo e todo mundo aí? Tô gostando de ver, viu? Então, por favor, Rosani, é a voluntária também lá da Fraternidade, ela irá fazer a prece inicial para a gente dar início à sequência aí da nossa preleção da noite, que o tema é A Fé Transporta Montanhas. Nossa, que tema lindo, hein? Verdade, muito bonito. Vamos lá, Rosani, faça Vamos a lá. prece aí para a gente. Então vamos todos fechar os olhos um momentinho, né? Vamos abrir nossos corações, ficar confortavelmente. Vamos sentindo o nosso anjo da guarda, esse nosso mentor. Vamos saudando o mentor de Maria de Nazaré, da segunda-feira dos trabalhos. Vamos saudando nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, essa mãezinha universal, pedindo ela que nos envolva no seu véu fluídico de paz, de amor, e que ela nos leve até seu Filho amado, Jesus. E a Jesus, nós agradecemos ele pelo seu imenso amor, pelo seu exemplo, né? E com Jesus de joelho em espírito, vamos até ao Pai. Ao Pai, nós agradecemos tudo que temos, tudo que somos. A Ele nós agradecemos essa oportunidade dessa encarnação, pelos nossos trabalhos, até pelas nossas dificuldades, que é o aprendizado. E a Ele nós vamos ofertando a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Assim damos início à nossa preleção de hoje, envolvendo o Léo, para trazer a preleção de hoje. Graças a Deus e que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Rosani. Você quer ficar na tela aí ou você quer? Por nada. Não, pode afastar da tela. Dá oportunidade para o preletor, ué.
Então, se você quiser aí, é só você colocar para encerrar, que aí você sai da tela. Se eu não souber, eu te vejo como é que te tira aqui. Isso aí. Bom, pessoal, deixa eu puxar aqui, remover. Então, sejam todos bem-vindos. É uma alegria enorme a gente poder fazer essa preleção online, né? Não estamos habituados. E nós vamos começar aqui falando sobre. Deixa eu colocar o horário ali para a gente saber, para não estourar o tempo de vocês. A fé transporta montanhas, Evangelho segundo o Espiritismo, ele está no capítulo 19. E fala o seguinte: o poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-lhe-se de joelhos aos pés. Ele disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está em São Mateus, no capítulo 17. Então, isso é essa passagem que fala, que Jesus trata aqui nesse momento, que acontece na sua vida. Nós vemos que ela fala muito dessa questão de como acreditar e como que cada um de nós se coloca em relação à fé. Hoje nós estamos passando por um momento bem diferente e que nos está pedindo muito em relação a essa nossa fé, a nossa confiança. E aí Jesus coloca um exemplo grandioso que na verdade é muito pequeno, como a palavra fé. Então ele fala do grão de mostarda, que é um pequeno grão que se torna uma árvore gigante. E essa nossa fé, do tamanho do grão de mostarda, ele quer mostrar o seguinte: que nós não podemos ser mornos em relação ao que nós acreditamos. Se eu tenho, e no início do livro também, se a gente for parar para olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec tem uma anotação ali que fala que fé inabalável somente é aquela que enfrenta frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. Então, quando nós falamos de Deus, de plano espiritual, de espiritualidade, nós estamos lidando, na verdade, conosco mesmo, não só com algo invisível aos olhos e que alguns médiums têm capacidade de conectar. Nós estamos falando da nossa essência. E aí essa característica que nós vemos aqui no Evangelho, que os discípulos estavam com Jesus naquela época, e aí aquele pai levou a criança, falou para Jesus, levando a criança ali, falou assim: seus discípulos não conseguiram, eu tentei. E aí Jesus deu esse exemplo, que não basta só a gente, sem uma preparação prévia, falar só assim: eu tenho fé, uma fé cega. A fé ela tem que ser, como nós falamos no Espiritismo, uma fé raciocinada, não no sentido só de trazer para a questão da razão, mas buscarmos todos esses exemplos que vêm da espiritualidade, que nós já temos no Evangelho, os exemplos de Jesus, e colocar em prática. Se hoje em dia nós já temos aí o conhecimento que a caridade ela é um maior móvel que nós temos para evoluir, mas caridade em si não quer dizer evolução, porque ela é um instrumento que vai me levar à evolução a partir do momento que eu trabalho a minha reforma íntima. Tem gente aqui, se alguém nunca ouviu falar em reforma íntima, que está aqui, reforma íntima é uma transformação interior. É ver a vida por um outro ângulo, por uma outra
por um outro prisma. Não é uma transformação repentina, é como o grão de mostarda. Uma árvore ela vai crescendo aos poucos. E ao mesmo tempo que ela vai aumentando em estatura, ela também vai aumentando as suas raízes. O que quer dizer isso trazendo para a nossa realidade? Eu tenho que buscar fazer o bem externo, que é a subida da árvore, mas que as raízes, elas têm que me transformar, elas têm que trazer algum tipo de reflexão para que eu não fique só nessa ilusão de que fazer um ato externo, como aí Jesus também deu um outro exemplo, como os hipócritas que faziam ali só suas questões do lado externo e batiam no peito, tô dando o meu dinheiro aqui, tô dando o meu valor, não é nada disso. O primeiro beneficiado com a caridade, que é a própria pessoa que está fazendo a caridade, é uma via de mão dupla. Então, se naquele momento que eu estou colocando a minha fé nas mãos, em trabalho, o retorno vai ser para aquela pessoa, mas ele vai ser também principalmente para o meu coração. E aqui nós temos um exemplo no nosso de Jesus também, que ele fala sobre, que ilustra muito bem isso, que é a figueira que secou, que ele estava caminhando e aí viu aquela figueira e estava com fome, e estava bem bonita, e ele passou ali e viu que não tinha nenhum fruto, porque não era tempo de figos, e ele falou, ó, vamos falar no nosso termo hoje em dia, você não vai dar mais frutos, você vai secar. E aí outro exemplo que ele falou, a questão da fé, né? Vamos trazendo isso para a fé que está nesse mesmo capítulo. Não adianta mostrar um exterior iluminado se o interior ele não está justo com essa, não condiz com isso também. Então nós temos, para quem gosta da leitura espírita, tem vários livros que mostram essa questão. Nós estamos fazendo um estudo do livro Nosso Lar. André Luiz, ele tinha, né, ali nos seus, ele era um médico que fazia o seu trabalho, tinha a oportunidade de fazer muito bem, mas só executava a tarefa e não se envolvia emocionalmente com aquilo, ou seja, não fazia uma transformação no seu interior. E isso aí deu para ele deu 6.000 ali receitas gratuitas. No plano espiritual, até isso que ele não fez com tanto amor e com tanta emoção, serviu para auxiliá-lo. Mas o auxílio maior é um momento em que ele busca a transformação e aprender com aqueles exemplos do dia a dia. E, geralmente, quando a gente fala em exemplos de fé, muitas vezes nos vem espíritos iluminados, Chico Xavier, vem pessoas que estão encarnadas aí, Divaldo, grandes nomes que a gente conhece, ou na igreja, vários santos, aí depende da religião que cada um abraça ou da doutrina. Mas se nós começarmos a perceber esses atos de fé e aquilo que as pessoas falam dos pequenos milagres, eles acontecem todos os dias na nossa vida. Então, nós temos exemplos muito pertos de pessoas que a gente admira pela sua colocação perante ao outro. E quando perguntado ao Chico Xavier, por exemplo, por que ele fazia tanto bem a questão da caridade, ele falava, não, estou só fazendo o meu papel de cidadão. Então ele nem pensava isso como uma caridade que ele estava fazendo ao outro. Ele entendia que independente, se eu não tenho religião nenhuma, não sou ligado a nenhuma doutrina, mas o meu papel ético, ele tem que estar alinhado com os conceitos de uma sociedade reta, uma sociedade justa, em tudo aquilo que eu acredito. É trabalhoso, é desafiador, a gente não está aqui falando de forma ilusória, que tudo vai se transformar de uma hora para outra. Nós temos os nossos desafios, as nossas tendências, caminhos que nós vamos ter que ir trilhando dia após dia para trabalhar esse nosso interior, mas cada um tem o seu. Em se tratando de espiritismo, nós temos leis que regem, lei do progresso, lei do amor, lei da justiça, mas qual que é o peso de cada um para cada um, aí é muito particular. Então nós temos como acontece com a criança e com o adulto. A lei que às vezes uma criança faz alguma coisa
que a gente julga errada, e ali ela quebrou alguma coisa, quebrou algum padrão, nós entendemos e procuramos ensiná-la. Um adulto, ele já entende que aquilo ali, dependendo do que ele vai fazer, traz um prejuízo maior e não deve ser feito conscientemente. O ato é o mesmo, mas aí a gente coloca naquela questão das responsabilidades, como que cada um entende aquela atitude. Então, quando eu parto para uma consciência mais elevada, eu entendo que a fé que transporta montanhas não é uma fé que transporta só aquela montanha do lado exterior. As montanhas reais que a gente tem que transportar dentro de nós são os instintos e trabalhar principalmente a questão dos sentimentos. E aí a gente fala assim, como é que eu vou trabalhar isso? Se tem hora que eu tento perdoar, mas quem está do meu lado força bem a barra, né? E são pessoas de trato, às vezes, mais desafiadores, pessoas que às vezes não compreendem aquele bem que eu quero ou o caminho que eu estou tomando. E aí entra um exemplo de Jesus, que é o que nós falamos, é o que? Trabalha, faça a sua parte. O céu não é aquela frase, faça a sua parte e o céu te ajudará. Não é o céu te ajudará se você fizer a sua parte. Pega firme ali no que você sabe que é valor para você. Hoje em dia a informação ela está chegando para todos. A gente fala que só não aprende, só não cresce realmente quem não está alinhado, quem não, até de forma mais sincera, quem não quer. Porque todo mundo, até nas empresas hoje, os ensinamentos morais, a questão de ser grato, fazer o bem para o próximo, dividir conhecimento, trabalhar a questão da cooperação, ela está no nosso trabalho, né? Inserido na missão, nas questões das empresas. Então, quando eu alinho todas essas informações e vou trabalhando isso para a minha vida, aí tem gente que fala assim, poxa, mas quando você entrou para a religião, ou quando você fez, não, a sua vida tá muito melhor, parece que é porque eu estou mais em contato com a espiritualidade? Sim, mas é porque o meu padrão de pensamento, a minha crença em mim e também em Deus, nessa espiritualidade que me auxilia, ela vem mudando. Então, se tem o Chico Xavier, ele falava uma coisa muito interessante, a água benta, né, a água santa. Que ele fala, quando você fica nervoso, enche a boca de água para você não responder de pronto. Então a gente começa a entender o seguinte, eu tenho instinto. Se a pessoa vem, às vezes, de uma forma mais vamos falar, grosseira, às vezes o primeiro impulso é respondê-la na mesma altura. Mas se eu paro um tempo, até a ciência fala disso, se você consegue segurar ali, a neurociência ela fala que se você consegue segurar 6 segundos, seu padrão já muda. Às vezes você já oxigena mais o cérebro, é uma questão física e espiritual. E a nossa postura perante o outro muda. Então nós temos tanto a questão científica quanto a questão espiritual para a gente trabalhar. O espiritismo é isso, ciência, filosofia e religião. Quando eu falo de fé, não é a fé cega. A fé raciocinada é aquela que eu falo assim, eu estou fazendo a caridade. Por quê? Entendo o porquê da caridade, e até nas casas da Aliança Espírita, que o Maria de Nazaré faz parte, se a pessoa chegar lá hoje e falar assim, eu quero participar de determinada tarefa dentro da casa, uma tarefa espiritual, ela é convidada primeiramente a ingressar uma turma de escola de aprendizes, se ela nunca fez essa escola de aprendizes, que é um programa onde que ela vai trabalhar o quê? O autoconhecimento, por que eu estou trabalhando, de que forma eu vou melhorar, quais cursos eu vou me capacitar. E isso aí, capacitação, a fé raciocinada, ela significa o quê? Autonomia. Então a gente não fica só pedindo às pessoas, faz uma oração por mim, faz isso por mim. A gente pode até pedir, mas entende que a maior responsabilidade, e o legal do Espiritismo é isso, que ele nos dá autonomia para que mostra que cada um de nós é capaz com suas próprias forças, ajudado, lógico, pelo alto, pelo amor de Deus, mas pelas suas próprias forças pode caminhar. E
mesmo tendo esse ponto que a gente falou aqui agora, tem uma outra parte muito bonita do Evangelho, que todas as curas, todas as pessoas que chegaram perto de Jesus, ele falou o seguinte, quando a mulher hemorrágica tocou no seu manto, ele falou, quem me tocou? Que ela falou, foi ela? Ele falou o quê? A sua fé te curou. No caso do Romano, daquela pessoa que foi buscar ele ali, que estava com um empregado lá, precisando de auxílio, ele fala assim, não precisa que vá lá em casa. Ele fala, sua fé curou. Então, o tempo todo, ele mostrou isso com a mulher que seria, com a Maria de Magdala, que foi lá lavar os pés de Jesus, naquele momento em que eles não fizeram isso. Ele também falou, a sua fé te salvou, vai e não peques mais. O que ele quer dizer com isso? Já que você teve esse benefício da autorreflexão, tenta agora caminhar de forma mais inteligente, sem precisar de passar pelos vales da dor. A dor, ela é uma ferramenta de evolução, mas não é lei. Isso é muito importante da gente frisar. Existe a lei da justiça, a lei do amor, lei do trabalho, lei do descanso e muitas outras leis. Mas se eu pego a dor como lei, Deus seria um pai que não seria misericordioso, porque se a gente só cresce pela dor, seria, talvez, igual já vi uma história falando que a mãe de cada um, talvez, aí, ou o pai, aquela pessoa que é mais afim, seria então melhor do que Deus, porque ele nos faz para sofrer, e essa não é a ideia. Então, quando a gente, essa fé que transporta montanhas, é justamente até a montanha da ignorância. Quando a gente sai da ignorância, uma nova porta se abre, muitos desafios novos, tem hora que a gente caminha, tem hora que dá uma escorregada, e aí qual que é o momento de entender o que é o perdão, o que é o auto-perdão, o que é o amor ao próximo, a si mesmo, e isso de forma real, porque senão fica muito distante da gente. A gente ouviu o tempo todo falar nisso, né? Amar o próximo como a si mesmo, ofereça outra face. E aí fala assim, isso quando não está acontecendo nada ou quando está acontecendo com outro é fácil a gente falar, faça isso. E quando é com a gente? E aí a gente começa a pensar nesse momento, usando a minha fé raciocinada, como que eu vou juntar esses recursos para que minha vida seja melhor. E agora de forma prática. Um recurso nós já falamos, que é a caridade. Outro, que é grandioso, poderoso, que é o evangelho no lar. Hoje em dia, geralmente a gente fala de escolher um dia, um momento para fazer isso, numa hora certa, beleza. Mas se não tiver, não deixe de fazer por causa disso. Principalmente nesses momentos em que nós estamos ficando muito em casa, tem muita família que às vezes está passando por desafios enormes de questões financeiras, questões emocionais também no relacionamento. Façam o evangelho no lar todos os dias, independente do horário. Quando nós fazemos o evangelho no lar, nós abrimos a nossa casa para o auxílio dos amigos espirituais. E nós sabemos que esse auxílio ele vai nos trazer muito mais força para que nós tenhamos autonomia. Outro recurso, terceiro, ligue-se ao seu mentor espiritual. Ele não é aquele anjinho da guarda que muitas vezes a gente fala, né, com aquelas asinhas que ficam 24 horas à nossa disposição e ao nosso bel prazer. Nós sabemos que ele é um irmão que nos ama, que está junto conosco nessa caminhada. Então, a ligação com esse companheiro, com esse mentor, pedindo inspiração para que nós tenhamos atitudes mais relevantes e que nos auxiliem no crescimento sem necessariamente ter que passar o tempo todo por dor. Então, isso é muito eficaz também. Então, o evangelho no lar, a prece, a ligação com o mentor, são coisas que nós vamos, nesse momento, principalmente, que não temos a possibilidade de ir presencialmente a uma casa espírita ou um nosso templo religioso, ele vai nos fortalecer demais. E uma coisa muito importante que a gente vai falar aqui também, as vibrações. O que seria vibração? É o que nós vamos até fazer aqui ao final dessa preleção. Vibrações é essa doação de amor.
Se eu não estou em condições de presencialmente, nesse momento, fazer alguma caridade, eu faço presencial, que eu digo na questão do material, eu faço vibrações de amor, que é emitir esse amor para as pessoas. Aquelas que estão passando por alguma dificuldade, ou aquelas que estão bem também, para que continuem firmes, e principalmente nessas vibrações, a gente envolver todo o nosso planeta por esse momento que ele vem passando. Então, essas vibrações de amor que a gente faz, se quiserem, depois do Evangelho, depois das suas preces, não tem uma fórmula de se fazer, sinta, simplesmente sinta. O que o Espiritismo nos mostra é que ficar repetindo palavras, se aquilo ali para mim é importante, é bom, mas o que eu sinto, ele é muito maior. Então, nesse momento que a Terra está passando, nós podemos, uma outra coisa que me vem à mente aqui, eu não posso, às vezes, estar presencialmente com as pessoas, mas posso ligar, não só mandar mensagem de WhatsApp, saber como é que está aquele ente querido, aquela pessoa que às vezes está morando sozinha, né? Eu conheço pessoas que falam que vivem sozinhas e está muito difícil o isolamento, porque elas são grupos de risco. Então, vamos lembrar disso, são ações simples. Nós vamos finalizando aqui agradecendo por esse momento a Deus. Como eu estava dizendo que eu cortei aqui o raciocínio, mas são ações simples que vão fazer muito a diferença. Uma coisa importante antes da gente fazer as vibrações. Caso vocês, alguém tenha interesse, anotem o nome da pessoa, digitem o nome no direct, que é a mensagem em particular, coloque o nome completo daquela pessoa que você queira que seja feita a vibração por ela, que a gente está fazendo grupos de vibrações por essas pessoas, colocamos na caixinha de vibrações da casa do Maria de Nazaré, e esses nomes também são envolvidos, né? Então a gente está sentindo muita falta de todos, espero que tenha contribuído para um alento aí nos nossos corações nessa noite. É bom, né, ver todas as pessoas mandando mensagem, a gente conversando um pouco, e não deixem de mandar o nome daquelas pessoas que a gente sabe que precisam de vibrações, ou até o nosso nome. Fiquem à vontade, pode mandar no direct que nós vamos anotar todos e colocar na caixinha de vibrações. Então, nesse momento, agradeço muito e vamos, mais uma vez, nos recolhendo para fazermos juntos, porque é juntos que nós vamos crescer, as vibrações da noite. Que Jesus nos abençoe. Assim nós vamos agradecendo a Deus por esse momento que estamos passando juntos, pedindo para que Ele possa, como foi falado, nos auxiliar, para que cada um aumente sua fé, sua confiança em si mesmo, a confiança no plano maior, que todo esse momento também de aprendizado irá passar, como Maria de Nazaré mandou certa vez essa mensagem para Chico, isso também passa. Vamos confiar que sairemos muito mais fortalecidos espiritualmente dessa experiência. E aí vamos abrindo os nossos corações, mentalizando um foco de luz e aonde todo esse nosso amor vai sendo direcionado. Vamos vibrando por todo o bem e por toda a paz universal. Vamos vibrando com muito carinho e amor por todos aqueles que estão num leito de dor nesse instante, aqueles que estão passando pela prova aí do Covid, que possam se restabelecer o mais rápido possível. Vibramos por todos os familiares desses companheiros para que tenham fé e esperança. Vamos vibrando para todos aqueles que trabalham na área da saúde, para que consigam auxiliar esses irmãos, tenham muito amor, consigam esses companheiros também espiritualidade, fortalecer e iluminar a cada um, para que consigam tratar sem adquirir esse vírus. Vamos vibrando com muito carinho e amor por todos que desencarnaram neste dia ou durante essa semana que passou. Que Jesus e os amigos espirituais envolvam cada um desses companheiros. Vibramos também com muito carinho e amor por aqueles que se julgam nossos inimigos e pedimos perdão.
e também vamos trabalhando em nós e vibrando para que nós consigamos perdoar aqueles a quem nós temos algum desafio ou desafeto. Vibramos assim por todos os nossos familiares, por todos os nossos amigos. Vibramos muito carinho e amor por todas as instituições religiosas que fortaleçam cada um dos seus membros. Vibrando com muito carinho e amor por todos os assistidos que vão ao Maria de Nazaré, todos os seus familiares. Vibramos por todos os voluntários que estão trabalhando no bem nesse momento, se expondo, em nome do Mestre Jesus, que recebam a luz. E assim, vamos vibrando por todo lar, por cada um que está nesse momento, nessa preleção, assistindo virtualmente, seguindo e auxiliando nas vibrações. E vamos deixando a vibração de muita luz e amor para que o plano maior leve aonde julgar necessário. Graças a Deus e que assim seja. Bom, obrigado pelo acompanhamento de todos. Espero que na semana que vem nós faremos também no mesmo horário, que é o horário da preleção do Maria de Nazaré. Vamos ver se aí a gente consegue chamar outros preletores, para aqueles que já conhecem os preletores da casa. Fiquem com Deus, coloquem o nome aí se quiserem mandar para a gente no direct, para a gente fazer vibrações, e que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos sentindo muita falta de todos, mas perseverantes e com fé e esperança que nós vamos voltar o mais breve possível para os atendimentos, tanto de evangelização infantil, mocidade, pré, assistência espiritual a adultos, escolas de aprendizes do Evangelho, e divulguem aí também, vai ficar no Stories do Maria durante 24 horas, e nós vamos salvar as preleções e criar um canal no YouTube para deixar lá. Tá bom? Obrigado a presença de todos aí, todos os voluntários do Maria. Que Jesus nos abençoe, todos os assistidos, futuros voluntários da causa do bem, seja no Maria ou fora dela. Que Jesus possa nos abençoar, tá, gente? Fiquem com Deus. Até logo.